Você já ouviu falar em Rodovia das Lágrimas, Estrada Amaldiçoada, Trilha das Lágrimas do Canadá? Vem comigo que eu vou te contar o que acontece nessa rodovia hoje. Se você gosta de conteúdos assim, não esquece de se inscrever aqui no canal, ajuda o meu canal a crescer e você também recebe os conteúdos toda terça-feira às 5 horas da tarde. Me segue também no Instagram, que lá eu aviso sempre que eu posto casos aqui. Então bora pro caso de hoje. A rodovia 16 é uma rodovia que tem em média 725 quilômetros. Ela vai de Prince George a Prince Rupert e essa rodovia ficou conhecida como Rodovia das Lágrimas ou Trilha das Lágrimas do Canadá. Ela ficou conhecida com esse nome pelo fato de, desde o ano de 1970, muitas pessoas desaparecerem, aconteceram muitos homicídios e desaparecimentos lá, a maioria de mulheres. A maioria desses crimes acabam sem solução, né? Metade desses homicídios não tem solução e grande parte das mulheres também não foram encontradas, que acabaram desaparecendo nessa rodovia. Existe um site que ele homenageia as vítimas, né, como se fosse um memorial, e lá existe a foto de 24 mulheres desaparecidas, mas a estimativa é de que mais ou menos 50 mulheres sumiram nessa rodovia e 30 delas mais ou menos sendo indígenas. Ali tem muitas tribos indígenas e eles reclamam pelo fato de não ter dado a devida atenção ao sumiço dessas mulheres. Apenas 3 pessoas seriam do sexo masculino que desapareceram nela. Ela é uma rodovia muito extensa, como eu disse, né? 725 quilômetros é muito, muito, muito longe uma ponta da outra. A paisagem, na maior parte, são florestas densas, lugares até bonitos de se olhar, mas já foi relatado por muitas pessoas que você viaja por horas nessa rodovia sem ver ninguém, sem ver nenhuma casa, sem ver pessoas, por ela ser realmente muito longa. Então, diversos pedaços dessa rodovia acaba sendo extremamente isolado e propício para o desaparecimento e a dificuldade de encontrar, né, essas pessoas que sumiram. Existem muitas especulações pelos motivos que vieram essas pessoas de desaparecer nessa rodovia, desde alienígenas, cultos satânicos, serial killers. Então, acabam existindo inúmeras teorias aí dos motivos que essas pessoas desapareceram. Muitas dessas mulheres foram vistas pedindo carona anteriormente de nunca mais serem vistas, até no fato que na rodovia mesmo existem muitas placas escrito mulheres não peçam carona, assassino à solta, perigoso, rodovia, sabe? Tem placas na rodovia inteira alertando que ela é um lugar, uma rodovia perigosa de fato. Esse fato das mulheres sempre pedir carona é dito que em toda a extensão da rodovia existem cidades muito pobres e o transporte público não é uma coisa boa no local, então eles não teriam meio de se locomover uma cidade para outra, e esse é o motivo de as pessoas sempre pedirem carona, porque era de fato muito precário a situação pública. Eram comunidades pobres, normalmente indígenas, então não era visto com bons olhos aquele lugar, nem pelos políticos, e eles não se esforçavam muito em melhorar essa situação. A primeira vítima dessa rodovia foi Tracy Clifton, porém não existe uma data exata para o dia que ela teria desaparecido. A Tracy teria discutido com a sua mãe, então ela saiu de casa muito brava e ela foi andar pela rodovia e ela conhecia, é dito que ela conhecia muito bem o local, esse trecho que ela foi andar, pelo fato de eles morarem ali e ela trabalhava por ali também. E a Tracy nunca mais foi vista, porém não existe uma data exata do desaparecimento dela, só se sabe que ela sumiu no ano de 1970. Então a data do desaparecimento dela é o ano de 1970. Em 13 de outubro também de 1970, uma mulher chamada Ellen Claire Frost também sumiu de sua casa. Ela também teria saído de casa e ela foi andar num pedaço dessa rodovia. Ela nunca mais foi vista e os restos mortais dela também nunca foram encontrados. Que a Ellen também conhecia muito bem o trecho da estrada por ela morar ali nas mediações da onde ela desapareceu. Então, como eu disse, existem inúmeros casos, né, de pessoas desaparecidas desde 1970 até 2020. E ali são, assim, muitas coisas que acontecem, por isso que a estrada é conhecida também como amaldiçoada, pelo fato das pessoas serem assassinadas também, até mesmo dentro de suas próprias casas, pessoas que moravam na margem ou em cidades que cortam a rodovia. Joy Morris foi encontrada morta em 9 de março agora de 1920 na sua própria casa e em 10 de abril de 2020, Justin Johnston, de 42 anos, foi preso pelo assassinato. Essa pessoa, ela residia muito próxima à Rodovia das Lágrimas e é por isso que o assassinato dela também é atribuído à rodovia.
pelo fato do próprio assassino frequentar também a rodovia. Em 3 de março de 2020 também, um carro foi parado pela polícia na rodovia. Dentro desse carro havia 3 ocupantes e no banco de trás havia uma mulher morta. Ela foi assassinada por essas pessoas que ocupavam o carro. Porém, não encontrei muito mais detalhes desse assassinato. Só se sabe que foram presos e essa mulher ela foi encontrada morta no banco de trás do carro. Crystal Haynes Chambers teve seus restos mortais encontrados no dia 1º de agosto de 2020. Não se sabe a data exata do seu desaparecimento, porém foi encontrada morta na Rodovia das Lágrimas e esses foram os últimos 3 casos que aconteceram lá. Algumas dessas mulheres que desapareceram trabalhavam como garotas de programa e acabavam que na hora do ato ali elas ficavam vulneráveis e era essa hora que elas eram atacadas. Então acabava que eram encontrados muitos corpos na rodovia, porém a maior parte das mulheres que desapareceram nessa rodovia nunca foram encontradas. Uma mulher chamada Matilda Wilson, ela era membro de uma das nações indígenas que morava ali próximo. Ela disse que a sua filha Ramona desapareceu em 1994. Ela disse que foi muito mal atendida na delegacia pelos policiais, dizendo que eles não fizeram muita questão de investigar o sumiço da Ramona. A polícia acabou dizendo que no dia seguinte ou na semana seguinte poderia ser que ela voltasse para casa. Esse caso foi totalmente negligenciado pela polícia pelo fato de elas serem indígenas. 7 meses após o desaparecimento da Ramona, a mãe dela recebeu uma ligação dizendo que o corpo dela estaria enterrado perto de um aeroporto da cidade. Eles foram lá, então a polícia vasculhou todo o local e nada foi encontrado. Então, em abril de 1995, 2 homens andavam de bicicleta na Rodovia das Lágrimas e encontraram os restos mortais da Ramona debaixo de uma árvore, semi-enterrado. A Matilda e sua família acabaram então organizando uma caminhada memorial para Ramona e as outras vítimas em junho do ano também de 1995. E desde então, essa caminhada acabou virando um evento anual. Com essa caminhada aí anual, eles acabam chamando a atenção da mídia e todas as famílias ali das mulheres desaparecidas se juntam para saber o que realmente aconteceu e para ver se eles encontram também as desaparecidas que nunca foram encontradas. Em 2005 foi criada uma força-tarefa da Polícia Montada Real Canadense para investigar alguns desses casos entre Prince George e Prince Rupert, que são o início e o fim da rodovia. O nome que foi dado à força-tarefa foi Epana. Epana é o nome de uma deusa Inuit, que cuida de almas antes de irem para o céu e de reencarnar. O intuito da força-tarefa no início era investigar se havia algum serial killer atuando na área e causando todas essas mortes. Em 2006, a força-tarefa estava investigando 9 casos e em 2007 esse número dobrou, né? Ele foi para 18 casos. E essa força-tarefa tinha alguns critérios para a seleção de quais casos eles iriam investigar. Dentre esses critérios, a vítima tinha que ser mulher, teria que ter evidências de um homicídio ou de um desaparecimento sendo causado por um estranho, nada relacionado a ataques domiciliares ou por pessoas conhecidas ou por algum tipo de vingança. Então teria que ser causado por algum estranho, alguém que não conhecia a vítima. E o sumiço ou desaparecimento também não poderia ter nada relacionado a um suicídio, caso a pessoa tivesse se suicidado. Só citei 2 critérios mais ou menos para vocês terem ideia, mas existiam inúmeros outros critérios para que essa força-tarefa selecionasse um caso para investigar. Então eles investigaram 13 assassinatos e 5 desaparecimentos que aconteceram entre 1972 e 2006. O assassinato da Monica Jack foi o primeiro que foi resolvido por essa força-tarefa. Ela foi morta em 1978, quando ela tinha apenas 12 anos. A Mônica foi morta enquanto ela andava de bicicleta ali próxima à rodovia e os restos mortais dela acabaram sendo encontrados em 1996. Gary Taylor Handler, um homem de 67 anos, foi acusado em 2014 pela morte dela. E de uma outra menina de 11 anos que não tem nada a ver com os assassinatos da Rodovia da Lágrima. Essa outra menina de 11 anos ele matou em outro lugar. Ele diz que não tem nada a ver com o assassinato da menina, porém os promotores eles tinham provas de que ele teria sim confessado esse assassinato para alguns policiais da polícia dessa força-tarefa do Epana, enquanto eles estavam disfarçados, então eles tinham evidências de que ele havia sim matado ela. Seu julgamento começou em 2018 e em 2019 ele foi considerado culpado pelo tribunal do júri e pegou prisão perpétua. Cerca de 20 casos existem suspeitos e pessoas consideradas suspeitas
porém a polícia não tem ali muitas provas, não tem meios de provar que foram essas pessoas que acabaram cometendo esses crimes, tanto de assassinato quanto, né, de acabar desaparecendo com as pessoas. Muitos deles, a polícia tem certeza que foi o autor dos crimes, porém sem provas não tem como prender, né, e não tem como levar essas pessoas para pagar pelo que elas fizeram. Uma dessas pessoas é um serial killer muito conhecido no mundo, que se chama Bob Jack Fowler. O Fowler nasceu em 1939 e ele foi um estuprador e assassino em série americano ativo nos Estados Unidos e no Canadá. Ele morreu no ano de 2006 na prisão com 66 anos e o motivo da sua morte foi um câncer no pulmão. Ele estava cumprindo, né, uma sentença de 16 anos após uma condenação por estupro e sequestro e tentativa de estupro que ele cometeu em Newport, em 1996. Ele chegou a trabalhar um tempo na construção civil e numa loja de telhados próximo à Rodovia das Lágrimas, então acredita-se que ele causou alguns desses crimes. Ele era uma das pessoas que o EPANA investigava e tinha certeza que ele tinha causado alguns desses crimes pelo fato de seu DNA ter sido encontrado no corpo da Colleen McMiller, que foi uma das vítimas. Ele também é suspeito de ter matado mais duas jovens, que seriam Gayle Weiss e Pamela Darlington, em 1973. A Polícia Real Montada do Canadá acredita que ele tem envolvimento com mais ou menos mais 10 vítimas da Rodovia das Lágrimas. Eu quis colocar o nome desse vídeo como Rodovia das Lágrimas, Estrada Amaldiçoada, porque depois de ler assim bastante reportagens e elas sempre falam a mesma coisa dessa rodovia, eu cheguei à conclusão de que ela não é uma rodovia amaldiçoada e de que não existem alienígenas ali ou cultos satânicos ou outras explicações paranormais que as pessoas tenham. Eu acho que realmente o que acontece nessa rodovia é simplesmente e puramente a maldade humana, porque ela é uma rodovia extremamente longa, como eu disse, ela tem 725 quilômetros mais ou menos, desde Prince Rupert a Prince George, que como eu disse, é uma ponta a outra nela, e pelo fato dela ser em volta de florestas densas, como eu disse no começo desse vídeo, por muitas vezes você viaja horas e horas sem encontrar uma outra pessoa, desde 1970, que devia ser muito precário, muito mais precário do que é hoje em dia o transporte público, que já vinha aquela coisa de muitas pessoas viajavam pegando carona. Então eu acho assim que foi ali que ali realmente deu oportunidade para pessoas ruins fazerem coisas com outras pessoas. Tem mais 3 serial killers também conhecidos que acabaram passando por essa rodovia e são suspeitos de outros crimes. E então, assim, gente, são muitos anos e muito longa para todos esses casos e crimes. Acredito eu que se a polícia tivesse se empenhado muito desde o começo a pesquisar esses homicídios e desaparecimentos, eles teriam também coisas mais solucionadas. Como a mãe da Ramona disse, a Matilda, eles não davam importância para os desaparecimentos das mulheres indígenas, então acredito eu que se na época fossem feitos investigações melhores, teriam muito mais pessoas presas por esses crimes. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários se você já conhecia ou não a Rodovia das Lágrimas e se você sabe alguma informação que eu não falei aqui no vídeo. E é isso aí, um beijo, até o próximo caso.